Peraí. Aí é uma... Os times estão aqui do jeito que estão hoje. Correto. Aí o técnico Rafael Prates vai... Os trabalhos desse jeito que estão. Do jeito que estão. Como são Fotografia hoje. do momento. Como são hoje. Você tem que pegar um time que você acha que vai te dar mais chance de ganhar o jogo no dia 28. O Flamengo no atual estágio ou o Palmeiras no atual estágio? Qual seria a sua equipe para você liderar até lá? Fala galera, saudações rubro-negras, bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão é Flamengo, me chamo Leonardo e antes de mais nada, compartilhe, curta, galera, curta. Toda vez que vocês vierem ver o vídeo, logo de cara já dá uma curtida e depois começa o vídeo, que eu tô vendo que tem bastante visualização, mas pouca curtida, então dá esse apoio aí pra gente dar mais alcance ao vídeo. Galera, eu vou trazer algumas informações para você sobre esse imbróglio na venda do João Gomes, mais informações sobre Agostinho Rossi e trazer também esse debate do jornalista fazendo uma comparação do que pode acarretar esse jogo da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras. Vamos ver o vídeo e depois eu passo para vocês a minha opinião. É o seguinte, a perda do Danilo, para mim, ela é, em princípio, mais impactante do que a perda do Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa desequilibra mais jogos, Sim. O Danilo desequilibra o coletivo da equipe, porque o Palmeiras não tem um jogador que faz todas as funções, como o Danilo faz no meio-campo, capaz de tornar a equipe coesa nesse momento. É óbvio que tem um treinador que consegue, com o tempo, resolver isso, talvez com outro jogador que tem ali, com uma contratação, que eventualmente pode chegar, né, como o palmeirense quer e o time precisa. E quando isso tiver acontecido, eu vou poder dizer que o Palmeiras volta a ter uma equipe coesa, como sempre teve desde a chegada do Abel. O Flamengo não tem lacunas de características de jogadores na equipe. Então, em tese, como só o campo vai responder a sua pergunta de fato, o Flamengo chega mais encorpado do que o Palmeiras, até porque os jogadores ali têm entrosamento e, na pior das hipóteses, por mais que não seja a maneira ideal de jogar, o Vitor Pereira vai lá, coloca a escalação do ano passado, com o Gerson no lugar do João Gomes, e tá ali o time. Eu me sinto como ele aplaude o Senna após a fala, sabe? Eu só posso concordar. Mas isso é tudo teoria. O campo que vai dizer o que é o que não é. Depois da lacuna e do encorpado, vamos lá. Concorda ou discorda do Vitor Birner? É difícil discordar de Vitor Birner, né? Como diria Rafael Prates, ele detém o conhecimento, e eu respeito. Mas eu concordo, eu acho que tem uma situação que não é exatamente quem chegou. Eu não acho que não é quem chegou. Eu acho que o debate não passa exatamente por quem chegou. Ele passa por quem o time perdeu. Quem chegou, a gente vai entrar numa conversa de Hendrick e Gerson. Hendrick é o que a gente acredita e torce até para o que possa ser. Gerson é o que ele já é, ambientado ao Flamengo, e acho que se adapta de forma mais rápida. Mas é o que perdeu. O que o Flamengo perdeu exatamente da temporada para outra? O Dorival. Que não foi exatamente uma perda dentro do Flamengo. A gente está tratando, inclusive, como um ganho. Flamengo perdeu talvez um corredor, uma característica de corredor pela direita, mas não perdeu peças. O Flamengo está para perder o João Gomes em peça de reposição. O Flamengo não perdeu seus protagonistas. Talvez tenha perdido no meio da temporada passada o Bruno Henrique, lesão muito grave, é uma incógnita, volta esse ano ainda, mas não é exatamente uma perda de elenco. O Palmeiras perdeu seu ponto de equilíbrio, como bem trouxe o Birner, e perdeu o cara que decidiu o campeonato ano passado. Então, eu acho que o debate, para mim, passa muito mais por quem o time perdeu, quem Palmeiras perdeu, quem Flamengo perdeu. E também por um ritmo que o Flamengo vai precisar imprimir um pouco antes do Palmeiras, olhando para um Mundial que vai bater na porta depois da Supercopa. Então, acho que o Flamengo chega um pouco mais acelerado, um pouco mais intenso, tendo que acelerar, sabe, o seu modelo, olhando para uma semifinal e possível final de Mundial, e o Palmeiras perdeu mais peças. Sim, acho que hoje, o que a gente, quando a gente bota na balança, quando a gente vai apostar no Palmeiras, é por um modelo sólido que já existia, quando ele é superior ao Flamengo. Esse modelo sólido não existe hoje. Está buscando se recompor para a gente falar novamente que ele pode ser sólido. Ele hoje está tentando encontrar ali, encurtar problemas, encontrar uma peça pro lugar do Danilo, entender como é que o Hendrick se encaixa, entender qual pode ser esse jogador na vaga do Scarpa, ainda não encontrou. E acho que é um processo natural. Sim. Só que hoje ele ainda não está estabelecido para a gente virar e falar. O modelo estabelecido pode bater de frente com a qualidade muito superior do Flamengo. Então, ô Fábio, o que você acha, hein, cara? Comparando com o final do ano passado, acabou o ano, certo? O Flamengo campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e o Palmeiras campeão brasileiro. A diferença hoje, 2 meses depois? Sim. 2 meses, né? 2 meses depois. De Flamengo para Palmeiras, ela aumentou ou diminuiu ou está a mesma coisa?
Eu acho que o Flamengo, se a gente olhar para hoje, né, para esse confronto aí da Supercopa, o Flamengo eu acho que leva uma pequena vantagem. Porque a gente sabe que o elenco do Flamengo, o time do Flamengo, tecnicamente, ele é um pouco superior ao Palmeiras, né? A gente fala muito do Palmeiras, que tem ótimos jogadores, mas que é um time coletivamente muito forte. Sim. Né? E aí isso ficou claro, o Palmeiras perdeu peças importantes, o Danilo e o Scarpa, o Flamengo perdeu alguns jogadores, mas que foram supridos rapidamente, que é o Varela e o Gerson no lugar do João Gomes. Então, os jogos do final de semana. Então, o Flamengo, mesmo com o tempo de pré-temporada, porque tudo que a gente fala, a perna mais pesada, os jogadores meio que se readaptando ao calendário, o Flamengo fez um bom jogo. Não vamos nem olhar para o adversário, né? São Bento e a Portuguesa que o Flamengo enfrentou. Vamos olhar para as equipes somente. Mas o Flamengo tem qualidade para isso, né? O Flamengo tem jogadores, tem já um esquema quase que montado pelo Dorival, que agora foi abraçado pelo Vitor Pereira, mas é um time tecnicamente muito forte. O Palmeiras é um time que coletivamente funciona muito bem. Perdeu peças, o Abel vai ter condições de armar esse time. Devem chegar jogadores, né? A Leila falou sobre isso também, sobre contratações, mas o Abel tem poder para, mesmo nesse elenco, mesmo não tendo as mesmas qualidades e características, o Abel consegue coletivamente montar um Palmeiras muito forte. Mas o tempo é muito curto, né, para o Palmeiras. Então tudo pode acontecer, é uma decisão, 2 camisas poderosas, mas eu acho que o momento do Flamengo, ele é um pouco melhor, porque o Palmeiras pede um pouco mais de tempo para se adequar a algumas questões coletivas, que faz o Palmeiras tão forte. O Flamengo já tem essas peças individuais que podem fazer a diferença, e é aquilo, né? Mesmo que o Flamengo não jogue tão bem, você imagina que o Arrascaeta pode definir um jogo. As individualidades do Flamengo... que foi criado entre o Gabigol e o Pedro na frente. Eu acho que o Flamengo, com essas características aí, tem uma dupla de zaga, assim como o Palmeiras também, que é forte, né? E são sistemas defensivos que se mantiveram ali, pelo menos né, nessa questão de defesa. São 2 equipes muito fortes. Eu acho que pesa um pouquinho mesmo essa questão do meio-campo, que você perde o João Gomes e o Gerson coloca muita qualidade. O Gerson, nesse primeiro jogo dele, né, a gente fez no Sport Center, foram 71 passes certos. Não errou. Então você já vê a qualidade que ele coloca. O João tem uma característica, o Gerson tem outra. Mas com a bola nos pés, e é um Flamengo que gosta de ficar com a bola, o Gerson faz essa diferença. E já tem esse entrosamento dos atacantes, meio-campistas. E não é passinho de lado. O Gerson arrisca passes exatamente. mais. Eu acho que o Flamengo, então, leva uma ligeira vantagem pela questão técnica. E o Palmeiras meio que se estruturando na questão coletiva, mas é um grande jogo. Ô, Prats, eu estou curioso porque você é um cara que tem opiniões polêmicas sobre esse jogo. Você acha que a Supercopa não vale nada e que o Endrick não tem que ser titular. Estou errado? Perfeitamente equivocado. Ele passou aqui dizendo que a Supercopa não vale nada e que por exemplo, Endrick não deve ser titular. William, Supercopa sem não vale muro. nada. Falou que não vale nada. Supercopa ou estadual? Supercopa. É? Sim. Ah, tá bom. Pronto, aí. Tá certo. O gosto não se discute. Não que seja uma coisa enorme. Bom, ainda bem que você fez uma pergunta um ou outro. Claro, tá certo. E eu respeito sua opinião. A minha opinião é diferente da sua. Discordo. E sobre esse jogo aí do dia Palmeiras 28, e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. A gente tá falando isso aqui várias vezes, hein? Não é o estadual ali. É uma rivalidade. A maior rivalidade do futebol brasileiro já há algum tempo. Você que acha que futebol é matemática, Prática? Você pega o número de jogos. Você pega o número de jogos que tem na Supercopa. Total de um jogo. E divide. É um total, deixa eu ver, de quantos jogos? Isso. Aí pensa no que você vai ter de futebol apresentado nisso daí. Aí você pega todo o estadual, que seja a primeira fase, com todos os jogos, vê o nível de futebol que você vê. Aí você vê qual é melhor. Você tem um critério. Isso aqui vai ficar bom. O que é mais... Sabe que eu pensei que o que vale mais? Ser campeão paulista na final contra o Corinthians ou ganhar a Supercopa Palmeiras? Campeão paulista, você tem toda uma trajetória, tem a rivalidade que é uma rivalidade estadual e nacional, em alguns casos, ou uma grande rivalidade também. Trajetória de tédio. Você tem de jogar... Não, você tem de jogar 12 partidas. Trajetória de tédio, foi isso que eu vi. Trajetória de tédio. Então é o seguinte, a gente ficou perdendo tempo ontem aqui, falando de Flamengo e Portuguesa, Braga e Corinthians, Santos e Mirassol. Os técnicos estão jogando tempo aqui. Eu acho que a gente ficou jogando 2 horas fora aqui. Para os jogadores do time pequeno, é vitrine. Para os jogadores do time grande, é preparação para os outros campeonatos. É preparação que é importante ganhar, que é vital ganhar. Não, mas espera um pouquinho. São importantes como preparação. Palmeiras e São Paulo domingo. A gente faz o quê, então? Dentro do seu pensamento, dia 28 é vital. Dia 28 é vital também. Claro que é. Claro que é. Não é questão de ser binário. Você mudou de ideia. Não, são jogos que acontecem até o dia 28. Esses jogos, todos eles têm um peso. Uns mais, outros menos, obviamente. Ninguém tá falando que o Flamengo e Portuguesa do domingo não tem o mesmo peso do Flamengo e Palmeiras. Claro. Agora, é um time grande que coloca os jogadores em campo. Esse jogo tem importância, sim. Esse jogo vale. Tem que ganhar futebol assim. Mas esse jogo aí vale taça contra o principal rival, tanto para um lado quanto para o outro. Não, claro que vale taça. E é o seguinte,
seguinte, em relação ao jogo do dia 28, as perdas do Palmeiras são perdas consideráveis, mas o trabalho do Palmeiras é um trabalho tão consolidado, tão bem feito, que eu acho que ele pode minimizar as perdas que o Palmeiras teve. Pode. É muito difícil substituir o Danilo. Aí tem um nome, Abel Ferreira. É muito difícil substituir o Scarpa. É competitivo, ninguém mas o nega, trabalho, muito. como é tão bem feito, tão consolidado, eu acho que ele pode diminuir essa perda que é realmente considerável, no caso do Palmeiras. Então, acho que o Palmeiras, por ter um trabalho mais consolidado, de mais tempo, mesmo tendo um elenco inferior em relação à parte técnica do Flamengo, o Palmeiras, para mim, chega um pouco melhor. Acho O Palmeiras chega melhor do que o Flamengo? Acho que o Flamengo tem mais dúvidas para resolver. Você acha que o Palmeiras, nesse momento, ele é favorito contra o Flamengo? Um pouquinho. Você falou que chega melhor é um pouquinho. Ficha para alguns, tá falando para colocar? Pode ser ali, equilibradinho. Só uma coisa, 6x4? 6x4. 55-45? Vou permitir isso para você. 52-48. Permito isso Se para o você. técnico 52 a Rafael 48. Prates pudesse assumir um dos times para ganhar o jogo e começar a sua carreira... Peraí. Aí é uma... Os times estão aqui do jeito que estão hoje. Correto. Aí o técnico Rafael Prates vai... Os trabalhos desse jeito que estão. Do jeito que estão. Como são Fotografia hoje. do momento. Como são hoje. Você tem que pegar um time que você acha que vai te dar mais chance de ganhar o jogo no dia 28. O Flamengo no atual estágio ou o Palmeiras no atual estágio? Qual seria a sua equipe para você liderar até lá? Palmeiras. Perfeito. Acho que o trabalho, por estar mais consolidado, por mais que tenha tido mudanças, e vai ter mudanças daqui em diante, o trabalho é muito bom, tem mais variação, tem mais resultado. Obviamente, tem um técnico há 2 anos e outro que tem tá aí há 15 dias, né? A comissão dele há mais tempo, mas ele há 15 dias. Eu acho que esse tipo de trabalho do Palmeiras, que é um trabalho difícil de ser feito, ainda mais no Brasil, ele encurta algumas distâncias. Rapaziada, eu não posso falar que ele esteja completamente errado, tá? Eu não tenho como falar que ele está completamente errado, porque esse é um ponto que eu tenho cobrado constantemente ao Flamengo, que tenha uma continuidade de trabalho. E quando eu falo continuidade do trabalho, eu não digo que o mesmo técnico tem que ficar sempre. Eu digo que tem que ter uma comissão técnica fixa do Flamengo que acompanhe todos os processos do técnico atual, que se esse processo der certo, a gente dê continuidade e busque um técnico com perfil parecido para dar continuidade ao trabalho. Exemplo, Independente Del Valle. O Independente Del Valle trabalha dessa forma e consegue manter o mesmo estilo de futebol, por mais que não seja um time muito grande, não tem uma arrecadação muito grande, por isso não está aí no âmbito dos melhores dos melhores times do futebol sul-americano. O Independente Del Valle consegue manter a forma de jogo bonita de jogar, como a gente viu contra o São Paulo. Então eu não tenho como falar, o Prates está totalmente errado, só que eu escolheria o Flamengo, não por ser flamenguista, mas escolheria o Flamengo por quê? Primeiro, ele já não está pegando um time que o Paulo Souza pegou. O time que o Paulo Souza pegou era um time completamente destroçado pelo Renato Gaúcho. Não tinha nada. O time do Flamengo era totalmente reativo. Toma lá da cá, trocando toda hora. Aí os caras atacavam e o Renato atacava. E como o Flamengo tem mais qualidade, na hora que o Flamengo atacava, ele era letal. Então não era um time totalmente nulo taticamente. O Vitor Pereira já está pegando um time melhor taticamente. Então, ele não está pegando um trabalho do zero, já está pegando um trabalho muito bom, com jogadores em alto nível. Hoje, tem um preparador técnico, um preparador físico diferenciado, que voltou para o Flamengo, e que pode entregar mais. Então, eu acredito que hoje, se você botar a atual situação do Flamengo, que é essa que eu expus para vocês, e a do Palmeiras, que perdeu um Danilo, que perdeu um Scarpa, que demorou quase 3 anos para conseguir botar o time para ser impositivo, botar o time para marcar em cima, botar o time para poder pressionar, você perder 2 pilares ali desse time, você pode estar retrocedendo no trabalho que o Abel fez. Então o Abel, quando ele conseguiu esse ano de 2022 botar o time para ir para cima, é porque ele já tinha criado e implantado na cabeça dos jogadores um mecanismo que estava dando certo ali. Então eu acredito que nesse momento o Flamengo esteja um pouco acima, porque taticamente está bem, não está no seu ideal, mas está bem, tem melhores jogadores e está tendo uma preparação física diferenciada, assim como foi em 2019. A gente viu casos de Arrascaeta que teve lesão, que poderia durar 1 mês, ele voltando com 11, 12 dias a voltar a trabalhar. Então, assim, não cabe na minha cabeça você
botando todo o pacote que tá tendo hoje no Flamengo, todo o pacote do que tá acontecendo hoje no Palmeiras com relação à dívida, falta de reforços, jogadores principais que estão saindo, você escolheu o Palmeiras nessa situação e não escolheu o Flamengo. Não por ser flamenguista, mas pela situação atual. Por exemplo, se fosse no final de 2021, chegando para 2022, eu escolheria, claro, obviamente, o Palmeiras. Mas hoje, nessa situação, eu escolheria o Flamengo. Galera, outra notícia que saiu há pouco foi a questão do João Gomes. Parece que, como o Landim ainda não assinou, chegou uma proposta do Lyon, da França, pelo João Gomes. Algo em torno de 19 milhões de euros, sendo 17 pago direto e 2 milhões de euros em metas. A atual proposta do Wolves é de 15 milhões de euros com 2 de metas. O Flamengo chegou a se abalar por essa proposta, porém João Gomes pretende ir para a Inglaterra e pretende fechar com o Wolves por ter mais visibilidade e por ter dado a sua palavra de início. A gente sabe que o João Gomes é um garoto muito bom e que tem seus princípios. E outra informação que eu posso passar para vocês, essa questão do João Gomes, tá, galera? Vocês podem pesquisar aí no UOL, já saiu, não sei se já saiu no GE, mas alguns sites conceituados já saiu essa informação. O Vene Casagrande, que tem grande influência ali dentro do Flamengo, que tem tem as fontes ali dentro do Flamengo, ele soltou essa notícia também. Outra informação do TYC Esportes da Argentina é que o Flamengo vai tentar de novo trazer Agustín Rossi ainda no mês de janeiro. A primeira proposta girou em torno de 300 mil dólares para poder tirar o goleiro agora, de imediato. O Flamengo que já tem pré-contrato assinado com o jogador. E a intenção do Flamengo é trazer ele o mais rápido possível, só que tá difícil de o Boca aceitar. Os 300 mil dólares oferecidos pelo Flamengo inicialmente foram negados, foram rejeitados pelo Boca, e o Flamengo vai tentar novamente uma nova conversa para poder tentar a liberação do goleiro que viajou com a equipe do Boca para fazer os torneios internacionais. Galera, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês agora na parte da tarde. Vou tentar mais tarde trazer mais um vídeo para a gente trazer mais debate, mais conteúdo para o canal. Valeu, galera. Não deixe de se inscrever, curta, comente, compartilhe e estamos juntos. Saudação rubro-negra. Até a próxima.